dependendo da ideologia que aí falta para visionar, né, nos faz ir de embaixo com muitas dogmas, com muitas crenças da nossa criação, seja ela familiar, social e muito, principalmente religiosa. Eu acho que é o piores de todos os dogmas de limitações são os dogmas religiosos. Mudar isso, quebrar isso, ter que enfrentar muitas vezes as nossas próprias dificuldades, assumir que somos nós que muitas vezes somos causadores das nossas dores, dói. Mas para quem quer ser vencedor, tem que vivenciar a dor. Quem não enfrenta a sua própria dor não se torna vencedor. Não tem jeito. E enfrentar, para se tornar o vencedor, é muitas vezes confrontar com suas próprias deficiências, a carência, as expectativas que nós criamos em torno das pessoas para que elas correspondam, né? E muitas vezes nós criamos expectativas e acabamos nos doando demais, aonde nós exageramos na nossa atuação, no nosso amor, nos nossos sentimentos por alguém. E quando essas pessoas não correspondem às nossas expectativas, sejam os nossos filhos, os nossos pais, amigos, familiares, parceiros, nós acabamos cobrando dele o nosso excesso de doação. Ou seja, nós criamos uma ilusão que se nós doássemos para ele além das nossas limitações, além do meu limite, né, não respeitando o meu limite, ele sempre iria corresponder às minhas expectativas. Só que eu fiz isso sem conversar com ele, sem saber dele nada. Eu fiz imaginando, quer dizer, eu criei uma ilusão, uma fantasia. E quando essa pessoa não corresponde isso, eu jogo em cima dela todas aquilo que eu criei. Cobro, fico possessivo, ciumento, choro, brigo, descabelo, quero entrar em depressão, né? Quero suicidar por algo que fui eu que criei e não a outra pessoa. Muitas vezes bater com isso, mudar isso de nós, saber assim, eu vou amar alguém, mas eu não posso criar expectativa nenhuma se ele vai me corresponder ou não, e viver isso sem se preocupar com isso, a correspondência, é difícil. Principalmente seu filho. É muito difícil. Não, é com qualquer um. Com o seu patrão, com seus funcionários, com sua família, com sua comunidade religiosa, né? Então, quando ele não corresponde isso, ou ele não dá o mesmo nível de correspondência de sentimentos ou de atitudes de retribuição, você passa a não querer mais amar. Então, por isso que muitas vezes, se eu desejo, eu amo. Se eu amo, eu já não desejo mais. Quando eu aprendo, acho que eu estou amando, eu já não tenho mais desejo pela pessoa. Eu só amo a pessoa quando eu tenho desejo por ela, quando eu tenho desejo por um carro, um bom salário. Então não é amor. Não, mas o desejo É um sentimento. Desejo é o sentimento. Desejo é o que faz você amar. E esse desejo faz você criar ilusões, criar expectativas, que faz parte da ilusão. Muitas vezes as pessoas não correspondem, mas foi você que criou a sua ilusão, você que criou a sua fantasia, você alimenta a sua fantasia para um dia te reconhecer como uma grande mulher, como uma grande mãe, uma grande funcionária, uma grande filha, e a pessoa muitas vezes não corresponde, aí te puxa completamente para baixo. E é difícil a pessoa ver que ela está fazendo isso, né? Não foi ela que criou, foi você. Então a gente vê. Foi você que você não vê. Você só está se doando, não está respeitando o seu limite. Isso mesmo. É difícil para a gente enxergar que o erro está com a gente. Por isso que quando eu falo com vocês, a felicidade não é, às vezes, um grande casamento, não é um grande amor, não é um grande emprego, não é ganhar na loteria. Não é. Porque você pode conquistar tudo isso e nunca se sentir feliz. Por quê? Porque felicidade é um conjunto. Felicidade não é um carro do ano. Isso é fácil de perceber na humanidade, com tantas pessoas que conseguiram alcançar o sucesso, ficarem milionários e depois se perderam nas drogas, nos vícios, suicidando. Por quê? Porque se iludiram e
seriam felizes se conquistassem a fama, se casassem com certa pessoa. E não é verdade, não é verdade. É porque o relacionamento começa depois do casamento. E quando eu falei uma vez aqui, que não sei se foi a Tânia que até que me questionou o que é respeitar o currículo de vida. Respeitar o currículo de vida é você olhar a sua história. Se vocês, principalmente para vocês que se denominam espíritas, é vocês verem vocês muito mais além do que essa vida vocês estão vivendo. Se vocês acreditam na evolução espiritual, se vocês saíram de um determinado lugar para chegar até onde vocês chegaram, que é o planeta Terra, vocês vieram batalhando e vencendo um punhado de lugares. Se vocês continuam acreditando na teoria da evolução, vocês chegaram, passaram pelo primeiro estágio, que é o elemental, né? Porque o primeiro estágio nosso não é o mineral, é o elemental. Do elementar se forma o mineral. E a pessoa entra na Terra. Entendeu? Então, quando Kardec fez a descrição dos reinos da evolução, ele esqueceu de colocar os elementares, que são os gnomos, as salamandras, os doentes, que são os elementares. Aí você estava falando do histórico de vida, a gente olhar o histórico de vida. Mas isso faz parte do histórico de vida. Naquele dia, eu olhei e disse, me respondeu um monte de coisa. Agora hoje, você vê que aquele negócio nem tudo. Hoje eu já ia te perguntar uma coisa similar a isso aí que você estava falando, né? Se a pessoa não é respeitada como funcionário, como mãe, como esposa, como não sei o quê, não é respeitada na família. Aí a gente fica deprimido, a gente fica se sentindo a menos. Mas se a gente olhar por esse lado aí do histórico de vida, por exemplo, as pessoas que passaram por mim, que eu acho que estavam certas, né? Colegas que conseguiram sucesso, mais do que eu, por exemplo, eu achava que elas estavam certas e ficava deprimidas. Mas você está querendo dizer que a gente que sabe o que a gente viveu, o que a gente escolheu, o que a gente passou? Sim, quando você repara a sua vida, quando você aprende a avaliar a sua vida, você tem que fazer essa avaliação completa. Eu posso achar que ela está certa, por exemplo, que ela fez coisas que eu gostaria de ter feito e tal, mas eu não fiz... Não é ela, é você. Não, estou falando das pessoas... Do jeito que você está falando, é você. Quem vive preocupado com a opinião dos outros nunca vive a vida que quer viver. Pois é, aí com a opinião e com... Você vê o que a pessoa conseguiu. Tá, então vamos supor assim, você vive com seus traumas, que traumas é uma ilusão, vem de uma dor, de uma ilusão, há quantos anos? Você tem essa consciência. Você briga com você mesmo, descabela, chora, há quantos anos? Desde que eu te conheci. Consciência mesmo eu tenho desde que eu te conheci. Então tá, então vamos supor que você vive 16 anos brigando com você, né? E mesmo assim você vem na EFOL, você me encara, sabendo que muitas vezes você vai escutar coisas de mim que vão te cutucar lá no fundo da alma. Então você não é uma pessoa fraca. Se você continua enfrentando, é porque você é uma pessoa forte. Isso. Isso é respeitar o histórico de vida. É vocês olharem e falar assim, puxa, eu estou enfrentando uma doença tem 10 anos e continuo buscando minha melhora todos os dias. Você é fraca? Não. Você pode chorar, você pode descabelar, mas você sempre espera um dia amanhã. Então, se você espera o seu amanhã ser melhor, então você é uma pessoa forte. Se você viver todos os traumas da sua infância, de tudo que você passou, se você conseguiu superar tudo aquilo... diferente das outras pessoas. Exatamente, vocês têm que ver, é isso que eu falo, respeitar o histórico de vida. É mudar o foco da visão de vocês. O problema é que vocês veem a dor como uma derrota. Entendeu? É por isso que quando eu escrevo no quadro, eu falo assim, gente, vencedor é aquele que vence a dor, porque vencedor é aquele que vence a dor da limitação, que vive a briga interna com às vezes não se sentir amada pelo parceiro, pelo seu filho, pela sua família, de ser respeitada profissionalmente, mas vai lá e trabalha assim mesmo, cumpre suas obrigações. Isso não é uma pessoa fraca, é uma pessoa forte. Se a metade da humanidade mudasse esse olhar, talvez muitos poderiam vencer
a baixa estima com muito mais facilidade, aprender a se valorizar com muito mais facilidade. O problema é que nós somos muito limitados, nos criaram para sermos limitados. Por isso que nós ficamos tanto com medo de conversar com Deus, por isso que nós temos medo de questionar certas verdades que já estão até na Bíblia. E quando eu falo para vocês, gente, não é uma contradição uma Bíblia virar e falar assim: vocês foram perdoados através de Jesus de todos os seus pecados. Quando se entende de pecados, significa toda a sua vida, toda a sua existência. Se isso está na Bíblia, por que nós temos que ficar falando que estamos passando, sofrendo por algo por causa de karmas, de vidas passadas, desígnios de Deus, sendo que a própria Bíblia nos revela e orienta que nós fomos perdoados através de Jesus, de todos os nossos erros. Ele sabe o que a gente está passando. Entendeu? Só que nossa família, desde pequeno, papai do céu te castiga, né? Se você quiser conversar com Deus, você tem que pagar tributos. Se você quer ter o amor de Deus, você tem que aceitar suas dores caladinhos. E muitas vezes o ser humano barganha a sua própria dor para poder se sentar ao lado direito de Deus amanhã. Ele aceita passar uma vida sofredora, limitada aqui, vivendo uma ilusão que está bom. E quando chega do outro lado, que vai reconhecer a outra face, o outro lado da moeda, se revolta. Contra tudo que foi ensinado. É por isso que o São Sete falou que o trânsito lá em cima estava difícil. Isso, quem foi o primeiro espírito a falar isso, que lá no mundo espiritual, o que mais se encontrava nas zonas umbralinas, foi o Sérgio. Aí eu falo, não é um momento de reflexão, principalmente para aqueles que são espíritas, começar a avaliar por que um espírita que aceita tudo passivamente, caladinho, a dor, o sofrimento, tudo, vai ficar agarrado lá em cima. Chega lá, vê que está perto. Porque as crenças que foram aqui foram limitadas. Mas é contado, por exemplo, a parte da vida que a pessoa não tinha consciência total disso. Porque você vive uma parte da sua vida. Você tem sempre consciência. Então, você sabe qual é o segredo da vida? Eu falei aqui outro dia. Aonde que eu estou? Para onde que eu quero ir? Essa foi. Aonde que eu estou? Estou aqui. Aonde que eu quero? Quero ir lá. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu tenho que me libertar disso, eu tenho que melhorar isso, eu posso acreditar mais em mim, eu preciso me motivar mais. É lá. Então eu quero chegar lá. Para mim chegar lá, eu tenho que evitar todas as minhas dores. Eu não posso ficar agregado na minha dor. Bom, então, dentro do parecer, eu falei que ia trazer para vocês, mas eu prometo que está próximo ao trago, o texto que para poder ser feliz, nós temos que aprender a amar a nós mesmos. Só para continuar. A postura que você falou, já saiu ou está para sair? Bom, A que você falou que tinha questionário, felicidade já saiu, tem 3 questionários dela. Felicidade. é. Eu só fiz um teste, eu não fiz o outro, deixei os outros você fazer em casa. Bom, viver é muito mais do que apenas respirar. Estamos nessa terra, nesse planeta, para vivermos. E viver é muito mais que apenas respirar ou sentir o palpitar do coração. Viver é desfrutar de cada momento, sabendo que são importantes e que são os mesmos que determinam o nosso futuro. O problema é que a maioria das pessoas não dão a mínima para isso e acabam levando a vida sem pensar nas consequências. Precisamos estar cientes que tudo que plantarmos, colheremos. Se eu colho dor, se eu acho que eu tenho que sofrer, que estou cumprindo karma, estou plantando algo, eu vou colher somente dor na minha vida. Por quê? Porque a minha vida é aquilo que eu escolho ser. Ela é exatamente aquilo que eu quero que ela seja. Limitada, cheia de dor. Se vocês acham que uma doença é karma, então ela vai se tornar karma. Porque você escolheu que ela seja um karma. Não foi Deus, não. Deus é perfeito. Deus é amor. Se Ele é amor, se Ele é perfeito, Ele não quer uma doença para o filho. Ele não quer que o filho fique lutando por uma doença que vai limitar, tirar dele a alegria de viver. Quando eu faço a avaliação para vocês, que muitas vezes das fichas, quando a gente mede
a vitalidade de uma energia da pessoa, onde que demonstra já a somatização de algumas coisas do corpo físico dela. Quando eu falo sobre o ânimo, quando dá o sinal da falta de ânimo numa pessoa, é o espírito cansado de viver a vida que está levando. Você falou isso do ciclo, mas é essa a questão? A pessoa está no mesmo ciclo, e ela vive anos naquele mesmo ciclo, e ela não consegue sair, que é muito difícil. Mas que ela está lutando, mas ela ainda não acha uma... Ela não acha... Posso dizer isso? Que ela ainda não acha uma alternativa, mas ela tem a consciência. Ela tem a consciência. Eu também tenho, mas eu não... Ela tem a consciência, o que falta para ela... Entendeu? Eu não consigo sair de alguns ciclos ainda. O que falta para essa pessoa são outras coisas que fazem parte da felicidade. Determinação, disciplina. Por isso que eu vi. Entendeu? Porque a carência dela é tão grande, a carência de você, às vezes, de olhar para uma pessoa e falar assim, puxa vida, porque a pessoa, muitas vezes, para poder ver a realidade da vida, acha que tem que deixar de amar alguém, né? Não é? Não é verdade? Quando você tem a consciência assim, eu amo esse danado. Tá? Ele é cheio de defeitos, mas eu amo ele. Se eu amo ele, eu vou entender que é só aquilo que ele pode me dar e vou continuar vivendo com ele e amando ele. Quando eu continuo querendo bancar a excelência da pessoa, tá? Me doando além do meu limite e está sempre importando com o que ele me fala, com o gesto que ele age comigo, e eu me coloco para baixo, então eu estou sendo culpado, porque eu sei que é aquilo que ele pode me dar. Eu estou criando expectativas que ele não pode me dar, que é uma ilusão. Então eu amo meu pai, eu amo minha mãe, e sei que muitas vezes algumas deficiências que eu tenho hoje podem ter sido causadas pela criação, mas não necessariamente que eu tenho que deixar de amá-los. Você só vai cair na realidade. E quando você fala assim, se ele só tem isso para me dar, então eu vou esperar só isso dele, eu não vou criar uma ilusão. Eu não vou ir além do meu limite. Entendeu? Porque quando eu crio expectativas demais, eu estou me doando para ele me reconhecer como uma grande mulher. Para ele me valorizar. Estou falando de todos os aspectos, tá? Não, todos, é um conjunto. Porque a felicidade, eu entendi. A felicidade é um conjunto. Sim. Tá? Você não pode esperar nem de filho, de marido, nem de... Não, sim. Mas é que esse ciclo é uma coisa interessante. E um completa o outro. Porque às vezes a gente entra permanece a longo prazo, e você tem uma certa Mas a graça de Deus não é um círculo, não. A graça de Deus é uma espiral. Que fica parecendo um círculo, porque ela está baixinha. Não, ela se torna um ciclo, gente. Aprendam. Algo se torna um ciclo na sua vida até você não aprender a lição que você tem que aprender com aquilo. A partir do momento que você aprende uma lição que você precisa aprender para trabalhar uma deficiência sua, emocional, aquilo deixa de ser um ciclo na sua vida. Porque toda vez que você bater com uma situação daquela, você sabe como superar. Aí deixa de ser um ciclo. Aí, então a mesma coisa do karma. O karma só deixa de ser karma quando você aprende a lição com aquilo que ela tem que te trazer. Se você passa por algo repetitivo, vamos supor que o seu karma não é ter controle financeiro. Se você não tem controle financeiro, existe uma razão qualquer. A carência, a baixa estima, que faz muitas vezes para você se sentir poderosa, se sentir bem com você mesmo, você não respeita a sua dificuldade financeira e vai lá e passa o cartão de crédito toda hora, sem pensar nas consequências de amanhã. Aquele barulhinho dá uma sensação de prazer, ainda mais quando os outros estão assim, olha assim, nossa, a internet, eu queria tanto. Aí você ainda pega um negócio assim e fala assim, ó, bem devagarinho, só para a pessoa olhar. Quer dizer, você está satisfazendo um ego seu, que naquele momento não pode ser satisfeito. Aí quando chega a conta, você fala que é karma? Não, não é. A sua carência, a sua baixa estima, fez com que você não tivesse controle emocional. Esse é o problema. E a sua felicidade vai Aí virar quando você aprende a falar assim, realmente eu não posso me dar isso agora, você está começando a quebrar o seu karma. Quando você aprende e percebe que o outro, que você está se doando demais e o outro não está te respeitando, e você recua, porque você começa a se valorizar, você está quebrando o seu karma. Quando você quer
quebra esse ciclo e acha a saída dele, são aquelas rodas indianas que eles falam, né, que a vida vai... É mais ou menos por isso. É justamente por isso que existe a necessidade de quê? De tomarmos atitudes certas hoje, pois o nosso amanhã depende disso. Por que o nosso amanhã depende disso? Porque amanhã é meu hoje. Por isso que eu falo com vocês, não existe teoricamente nem passado nem futuro, só existe o presente. O agora. E quando você tem essa consciência, você para de criar futuros, você para de criar expectativas e vive o seu presente. Ansiedade. Aí você diminui, com isso você viver no seu presente, viver na sua realidade, você já diminui sua dor. Eu pensava que a ansiedade era pior. Né? Porque é a mesma coisa, você, mas eu quero criar um projeto, quero criar umas metas, tá? Você pode fazer até isso, mas você não esquece que você tem que estar preparado para algo que vai surgir de forma repentina, que não estava nessas metas. E você tem que estar pronto para se adaptar naquilo ali e vencer. Se você não está preparado para isso, você começa a desistir do seu projeto. Porque você começa a doer demais. Aí você vai ficando impotente, começa a desistir. Aí você já pensa em algo naquilo, já pensa. Por isso que, se todo mundo cumprisse as promessas que fazem no fim da virada de ano, nós estamos feitos a humanidade. Tem mais alguém aqui que está assim? Não, se eles estão ouvindo, é porque muitos deles estão assim também. Se eu estou aqui falando de vocês com isso, porque eu também estou precisando mesmo com dificuldade. Aí você procura essa. São diversas circunstâncias que tentam. São diversas circunstâncias que tentam de impedir de crescer, evoluir e exercer a capacidade que temos. Crescer, evoluir e exercer. Quando nós interpretamos karmas, como é dito, nós estamos nos impedindo de crescer, de evoluir. Quando nós interpretamos o karma do jeito que ele é exposto, nós estamos nos impedindo de crescer e evoluir, que é o propósito de Deus para todos nós. Nem a filosofia indiana fala de karma desse jeito. Não fala, mas gente, aprende uma coisa. Quando o Kardecino chegou no Brasil, ele veio trazido pelos feudais, pelas pessoas de alta hierarquia financeira, de status. Me fala se traz uma coisa, como é que se eles não misturam algo ao kardecismo para poder justificar a continuar a manter os escravos, por que eles trouxeram a parte dos Edas para cá, da Índia, do sistema de caste incorporado ao kardecismo? Como é que ele, para a reforma íntima, você tinha que libertar seus escravos? Você não poderia ter ninguém subjugado a você, chicoteando, batendo, e você vivendo às custas dele. Para eles explicarem isso, então eles trouxeram o sistema de caste da Índia. E se conformar. Se nasceu negro, tem que ficar negro e aceitar ser chicoteado. Igual a Índia é o sistema de caste, quando os Edas dominou lá, velho. Então eles não tinham interesse de fazer a reforma íntima, não, porque se fosse essa reforma íntima, eles tinham que libertar todos os escravos. E lá na Índia, Por isso que o Alamar Reis, quando precisou de bater de frente com a Federação Espírita, ele foi lá no fundo. Ele falou coisas que falou. Tanto é que ele falou da vida do Bezerra de Menezes, que só virou santo depois que morreu, porque antes era escradado pela Federação Espírita e falava que ele subia nos palanques para poder usar o espiritismo para crescer na vida política. Eu já vou mostrar a carta para vocês, né, que eu tenho dele. Eu já falei com vocês, quando uma editora americana veio aqui e quis pegar todos os livros de Chico e traduzir para o inglês, a Federação foi contra, o Chico tinha liberado. A Federação foi contra, foi aí que o Chico rompeu com a Federação. E de lá, depois disso, a Federação nunca mais colocou um livro, não publicou mais nenhum livro do Chico novo, só os antigos todos que ele tinha liberado. Eu fiquei sabendo, não só para inglês, como para um monte de outros livros. Uma curiosidade aqui, a Federação Espírita ela criou o dogma, ela reforçou o dogma do karma. Claro, com toda certeza, porque quando você cria um sistema doutrinário, você está limitando a pessoa a ter um livre raciocínio. Existe muita diferença entre doutrina e evangelização.
Evangelização você usa o seu argumento, é a sua fé. A doutrina você impõe. Não, por que não pode? A filosofia espírita, no lugar da doutrina. Só depois que você falou assim, a importação das tradições bramânicas, do karma e do dharma, você tem um karma e do dharma, eles falam. Isso ela não é paralela ao kardecismo. Por exemplo, na tradição lá na Índia, eles falam que você tem um karma e você tem um dharma, que é seu livre-arbítrio sobre o seu karma. Então você pode mudar o seu karma. Pode mudar o seu karma. O dharma você pode mudar. Por que não trouxeram geral o dharma? Trouxeram só o karma? Isso que eu estou querendo. Entendeu? Porque o dharma é indiano. O karma é Vedas. Que foi quando Vedas, eles dominaram a Índia e impuseram o sistema de caste. Então, se você nasceu indiano, você só servia para tomar banho no Rio Grande, lavar suas motos no Rio Grande e servir para limpar banheiro. E lá não tem ascensão, lá você não consegue sair de uma casa para outra na vida, não tem. Mas isso não faz parte da filosofia dos indianos. Não, isso é um sistema de Vedas. Isso foi eles interpretar depois para eles misturando as coisas. Continua praticando isso até hoje. Até hoje, o sistema dos Vedas continua. São diversas circunstâncias que nos tentam nos impedir de crescer, evoluir e exercer a capacidade que temos. Porém, se estivermos certos do que queremos para as nossas vidas, eu pergunto, o que vocês querem para as suas vidas? Escassez ou abundância? Abundância. Se vocês querem abundância, vocês vão ter que se libertar das crenças limitantes. Se a gente quer abundância, tem que libertar da Das escassez. crenças da escassez, daquilo que limita vocês, daquilo que diminui vocês diante da vida. Fácil, gente, isso é uma escolha sua, não é minha, não. Eu já escolhi. É fácil. Eu já escolhi você. Dólar até raiz. Eu falo com você. Aí Está, eu não, palmatória, porque realmente eu sou preguiçosa. não deixaremos que nada nos impeça de alcançarmos o necessário. Na verdade, o que mais precisamos é descobrir o sentido de estarmos aqui. E uma grande maioria acaba morrendo sem descobrir essa verdade. Por quê? Porque nunca ninguém descobre sua missão de vida. Ser feliz. Porque a Bíblia promete, tem mais de 70 mil promessas de Deus que podemos ser felizes aqui. Ele nos dá o direito. Missão é para o outro, não para si próprio. A missão principal é você. A sua missão que você faz com a sua vida vai refletir no outro. O seu exemplo reflete no outro. O seu bem-estar reflete no outro. O seu equilíbrio emocional você trata pelo outro. Você não guarda mágoa, não guarda rancor, não fica ranzinza, não fica remoendo sentimento, porque você é de bem com você mesmo. E quem é de bem com você mesmo não guarda mágoa, não guarda rancor. Mas a felicidade não é desse mundo, Cláudio. Não falam que aqui é um mundo de regeneração, que não é possível. Não, aqui é um mundo de renovação, a da forma íntima. Renovação e regeneração. Aí não é a verdadeira Você sabe felicidade. o que dói tanto? Até o presente momento, nesse sistema, nesse meridiano que o planeta Terra se localiza no universo, tá? Até aqui, todos nós seres, nós princípios inteligentes, aprendemos a desenvolver o lado intelectual. Daqui para lá, nós vamos trabalhar o emocional, aí dói. Mas a gente já começa aqui. Esse é o planeta do intermediário. Não, aqui é o início de você estar entrando no caminho da verdade. Da verdade é você estar bem, porque pode cair o mundo que cair. Ah, pois é, você O começa seu lado que você está equilibrado, sorrindo, alegre, vivendo a vida. Você já pensou se Deus não tivesse esse equilíbrio de viver a vida com felicidade, como é que seria o universo? Seria um caos? Você acha que se Deus não fosse equilibrado, se ele não tivesse ali aquele dentro de si, com tantas destruições de planetas, de universos, de buracos negros que existem por aí, esse universo continuaria se mantendo ou ele já tem que estar em colapso? Cláudio, essa é a era branca que agora eles estão falando, que as pessoas vão buscar mais conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Nada, nós já somos, olha gente, eles falam tanto nas crianças cristais, crianças índigos, vocês todos já são isso há muito tempo. Todos vocês são crianças índigos, são pessoas espiritualizadas. O que significa ser espiritualizada? Ser uma pessoa sensível.
E ser uma pessoa sensível, todos vocês já são. Se vocês não tiverem uma orientação segura desde cedo, toda essa sensibilidade que vocês têm, ela poderá perder para o bem ou para o mal. Você pode ser seduzido pela sua carência, pelo seu excesso de sensibilidade, para a droga, e aí? Mas eles falaram. Aí você perde todo o negócio. Falam tanto dessas coisas bonitas que os jovens hoje estão desse jeito. Se eles não têm uma boa orientação, se perdem. E quem é culpado? Nós, pais. Sabe por quê? Eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Não, eu já estou contando de pensamento. Não. Eu passei também. O primeiro impulso de muitos, não foi da idade de vocês, mas da minha, era que assim, eu quero dar meu filho, né? Eu não tive. Essa é a tendência da gente, mas agora... Com certeza. Aí, só que você vai dar ao seu filho isso, você está esquecendo que você tem que ter responsabilidade sobre ele. Ter responsabilidade sobre ele é dar a ele limites, responsabilidade, formar o caráter dele. Mas e quando a gente muda a cabeça e ele já está tudo formado? Tem jeito. Porque se ele quer começar a crescer dentro de casa, você fala assim, o dia que você aprender a se manter, se você está gritando dentro de casa, então você tem condições de cuidar da sua vida lá fora. Fala com ele. Põe a mão e põe na porta. Arranja o dinheiro. Você está gostando, arranja o dinheiro. Olha, você sabe que os motivos que tantos casamentos hoje em dia são arruinados? Porque toda vez que o filhinho volta para casa, ou a filhinha volta para casa, a mamãe recebe. E ainda fala que o outro que é culpado. Não, a mamãe é eu e o papai, porque eu estou tentando... A maioria é assim, eu falei para você não casar, aquele ordinário, aquela serigada. Entendeu? Se você fala assim, você não me escutou na hora do namoro, não foi? Então volta lá e resolve a situação sua. Quando eu separei, minha mãe, a primeira coisa que ela falou, você vai voltar para casa, vai resolver. Pois é, não dá uma coisa para pôr a mão lá, mas eu falo todo dia. O que você está querendo? Falar, gente, aprende uma coisa, falar não é atitude. Falar é atitude? Não, falar é falar uma vez, acabou. Macio, não tem que gritar, não tem que descaberar, não tem que chorar. Não, é não. Não tem que... Não. Mas quando eu falo não, veio a mãe, que eu marquei, que dá por trás. Então pega ele e fala assim, bom sentido. então vira para o Marquinhos e fala assim, então você vai sustentar seu filho até ele estar casado com filhos. É fácil. Por isso que eu falo, vocês mudaram, gente, os nossos conceitos incomoda. Mas se nós queremos ser felizes, ou pelo menos ter mais momentos de felicidade na nossa vida, nós temos que bater de frente com as nossas dificuldades. Temos que bater. Se eu quero ser feliz, se o meu propósito é ser feliz aqui, eu não vim aqui para sofrer, não, eu vim aqui para aprender. E eu posso aprender sem dor. Sem complexo de culpa? Sem complexo. Mas complexo de culpa é uma dor. Nós podemos ter muito mais alegria na vida do que tristeza aqui embaixo. Porque isso depende de mim. A minha felicidade tem que estar aqui, ó. Não tem que estar na sua mão, não tem que estar na mão do Luiz, não tem que estar na mão do Rodrigo, tem que estar aqui na minha. Se eu deixo a minha felicidade na mão do outro, então eu tenho que aceitar o que ele me der. Então, tomar atitude dói. Dói muito. É justamente por isso que existe necessidade de tomar atitudes certas hoje, pois nossa mãe depende disso. São diversas circunstâncias que tentam nos impedir de crescer, evoluir e exercer a capacidade que temos. Porém, se estivermos certos do que queremos para a nossa vida, não deixaremos que nada nos impeça de alcançar o necessário. Se eu sei o que eu quero para a minha vida, se eu sei que eu preciso me libertar, eu vou lá e vou buscar. Porque eu sei. Não é o outro que tem que saber, não sou eu. O outro pode até me dar uma luz, o outro pode até me dar um caminho, pode me dar algo para mim ler, mas eu tenho que saber que é aquilo que eu quero. Eu posso ouvir os outros, porque ouvir é bom. Quando você ouve o outro, você vai ampliar o seu conhecimento e a sua avaliação sobre a sua decisão. Mas na hora de bater o martelo, é você que tem que bater o martelo. Por que muitas vezes as pessoas querem escutar a opinião do outro? E tomam atitude somente na base do outro? Sabe por quê? Porque se errar, se seguir sua cabeça, é que me deu. Poxa, a opinião é sua opinião é própria, não é a sua opinião do outro. Não, você vai escutar o outro, mas na hora de tomar a decisão,
Eu estou tomando a decisão. Agora é mais fácil culpar o outro. Eu estou pensando aqui nessa parte de carência que você falou aí. Na verdade, o que mais precisamos é descobrir o sentido de estarmos aqui. E uma grande maioria acaba morrendo sem descobrir essa verdade. Vocês estão aqui para evoluir, para se libertarem das suas deficiências, crescer, se tornar um Deus amanhã. Jesus já falava, sois deuses. E vocês só se tornam deuses quando vocês se livram das deficiências. Vocês são diamantes brutos que estão se lapidando de vocês mesmos diante das lições de vida que vocês enfrentam diariamente. E as lições de vida é o seu marido, o seu filho, sua família, o seu patrão, o seu empregado, a sua doença, a sua carência, o seu pernilongo, a formiga, a poeira que está na sua casa. Tudo isso são professores de vocês. Eu estou levando frio todo. Meu? Gente, formiga lá em casa, como... Se você, aqui, ó, se você é uma pessoa, aqui, deixa eu ver, se você é uma pessoa que me irrita, que me provoca, que faz assim, que tem, sabe o que eu vou fazer? Eu não posso olhar você desse jeito, eu vou olhar você uma oportunidade de eu trabalhar na mim mesmo, a minha paciência, a minha tolerância, a minha compreensão, o meu equilíbrio emocional. É mudar o foco sobre aquilo que te faz sofrer e ver aquilo como uma oportunidade de você crescer. Não, mas agora eu lembro do que você falou comigo, que esse tipo de coisa no ambiente, a gente é um sinal de que tem alguma coisa errada com a gente. É o jeito de encarar. Aqui, ó, só descobriremos o porquê estamos aqui quando fizermos a viagem para dentro de nós mesmos. E vocês não fazem, sabe por quê? Porque dói. Eu não sei por onde. Viajar para dentro de você, se confrontar com a sua infância, com o que seu pai fez, com a limitação, com a decepção, dói. Ninguém quer fazer essa viagem até lá no fundo da alma. Nossa, arrependimento. E se você quer descobrir sua origem divina, você tem que ir até o fundo da sua alma, porque é lá que está a sua essência divina, e trazer ela para fora. Junto com ela vem Deus. Por que vem Deus? Porque você é Deus, e Deus é você. Para descobrirmos Deus, muitas vezes, nós temos que ir lá no fundo da nossa alma. Por isso que muitas pessoas só mudam de vida quando chegam ao fundo do poço. Só sob uma pressão muito grande que eles começam a querer se mudar. Às vezes até tarde. Entendeu? Porque Deus só reflete através de vocês. Ninguém viu a verdadeira face de Deus. O engraçado é que nem os espíritos falam que já viram a verdadeira face de Deus. Porque Deus se reflete através de vocês, se reflete através de um espírito. Quando pratica uma caridade para alguém, quando ajuda alguém, é Deus agindo através de você. Quando você dá um agradecimento a alguém, quando você abraça alguém, quando você valoriza alguém, é Deus se manifestando através de vocês. Vocês têm Deus o tempo todo, só que vocês acham que Deus está comigo. Porque às vezes eu falo coisas bonitas, porque eu tenho um contato maior com a espiritualidade, com o Papa que está lá, que estuda tanto, com o pastor que não estuda quanto, por vocês que às vezes não incorporam, eu às vezes manifesto, e vocês acham que eu que sou a porta de Deus. Não, vocês são. Ele está aí dentro. Da mesma forma que ele está aqui, ele está aí. Então, a visão, porque nenhuma religião, seja de espiritismo, todas elas têm interesse que você descubra o poder que vocês têm diante de vocês mesmos. Porque se fizer isso, vão colocar vocês muito independentes. E se voltarem muito independentes, eles têm medo de perder o status, Mas você não fala direto. os tempos, a sustentabilidade, O ouro. o ouro. Nem todo mundo pode falar assim, eu vou falar de Deus. Olha bem, Jesus falava de Deus, alguém cuidava da parte financeira de Jesus. Ele nem preocupava com isso. Tinha alguém que fazia o recolhimento das doações para poder pagar as hospedagens, comer, se alimentar. Porque quando você dá algo a alguém, essa pessoa às vezes te retribui com aquilo que ela acha que vai te ajudar. E é tão bom quando isso acontece de forma natural, e não com formas de querer ter compensações.
Porque muitas pessoas pagam dízimo para ter compensações. Tem muita gente que vende um carro e dá um carro para o pastor para ter 2 carros amanhã. Tem gente que quer ir numa casa espírita para poder ter uma compensação. E fecha os olhos. Às vezes, se é o nosso meio mais cadecido, fecha aquilo. Mas quando o bicho está pegando, vai lá num pai de santo, vai pagar 2 mil, 5 mil reais para poder fazer um trabalho, volta para o centro cadecista e dá um centinho. Entendeu? Só hoje eu atendi uma menina lá da Bahia. Ela falou comigo: eu vim aqui para você me ajudar, porque eu desgostei com a minha mãe de santo. Eu falei: por quê? Porque tudo que eu vou ler é 1.000 reais, 2.000, 3.000. Aí eu te perguntei, cadê a caridade do negócio? Por isso, eu vou até contar um pouquinho, precisa entender, um pouquinho a história do Zé para vocês entenderem. Quando se tornou Umbanda, que a Umbanda cresceu do jeito que está aqui, o que acontece hoje em dia no mundo mais urbanista? Os babalaôs, por se dedicarem integralmente à religião, eles podem cobrar pelos búzios e pelas consultas. Mas se alguém não tiver dinheiro, tem que atender. Por exemplo, eu peso muito as minhas consultas, me pesa muito, me incomoda as minhas consultas. E espero amanhã, quer dizer, o meu sonho era a compreensão da diretoria da EFOL, criar uma coisa que eu não precisaria se cobrar de ninguém. Tá? Para compensar, às vezes, as consultas que as pessoas vêm e pagam, eu atendo hoje em dia na quarta noite, sem cobrar um tostão, e sábado o dia inteiro, de 9 às 8 horas da noite, eu estou atendendo aqui. É uma forma de compensar o outro lado. Entendeu? Então são os hipócritas que às vezes acham que dinheiro vem do céu. Hoje, as grandes casas espíritas, tirando as umbandistas, tirando até algumas das cadecidas, é porque tem ajuda, tem os livros, tem os associados, tem os órgãos públicos que ajudam. Entendeu? Só que para ter isso, você tem que viver debaixo de um dogma. E eu não faço isso. Eu quero ter liberdade de expressão, eu quero que todo mundo entre aqui tenha liberdade de expressão. Por isso que a ideologia está aqui no livro. A reforma é tida como verdade. Ela está pronta para conversar e dar o direito à pessoa de poder falar o que sente. Infelizmente, em muitos segmentos espíritos você não pode falar nada. Não pode falar nada. Quando fizermos uma viagem para dentro de nós mesmos, é lá que estão escondidos todos os segredos. Dentro de cada ser humano está escondido toda a capacidade de realizar, vencer e ser feliz. Por quê? Porque ele descobre finalmente sua origem divina. A sua capacidade de superação, a força que existe dentro dele, quando ele reconhece e valoriza a si mesmo como uma essência divina, como filho de um Criador maravilhoso, um manancial, e não um Deus que depois do manancial foi substituído pelo Deus interesseiro. Porque o verdadeiro Deus hoje não é mais pregado. O verdadeiro Deus que Jesus revelou não é mais pregado. Não é. Em nenhuma religião. Nenhuma. Você acha que alguém tem interesse de falar assim, você pode conversar com Deus? Você quer algo? Cheguem até mim. Aos falsos doutores. E Jesus. Quando descobrimos o quanto somos capazes de descobrirmos também, quando descobrimos também que estamos aqui não estamos aqui para sofrer, sim para ser felizes e completos, usar a capacidade que possuímos, é a ferramenta perfeita para o sucesso. Qual a ferramenta? A força. A força que vocês têm. A força que está aí guardada, que estão fazendo vocês viver anos e anos, superando muitas dores, decepções e ainda estão de pé. Isso é força, gente. Na hora que vocês encararem que ver que isso é uma força, vocês vão ver que vocês são capazes de vencer muito mais. Só que muita gente só quer a cereja em cima do bolo. E se você quer sair dessa estrada da escassez e vir para cá, você tem que atravessar o deserto. O deserto o que é?
mudança de dogmas religiosos, familiares, sociais, conceitos que vocês foram assimilando dentro de vocês mesmos para poder sobreviver ao momento da dor. Vocês são vencedores, vocês ainda não gostam de se ver como vencedores, por isso que sofrem tanto. Por isso que vocês deixam a vida de vocês tanto na mão dos outros. Aí a vida, em vez de botar a cereja em cima do bolo, bota ela lá dentro do bolo, enfia lá dentro. Deus nos criou para usufruir do melhor. Porém, olha, eu ia trazer hoje um tema que eu ia citar a Bíblia, viu, gente? Eu ia citar a Bíblia hoje. A Bíblia semana que vem. Tá? Deus nos criou para usufruir do melhor, porém cada um de nós precisa buscar sua capacidade. Quando estamos dispostos a correr atrás do que queremos, não existe nada que nos impeça de chegar ao alvo. Porque todo mundo pode querer me ver derrotado, mas só tem uma pessoa que pode me derrotar, eu mesmo. Só eu posso me derrotar, porque nem Deus quer isso. Porque se Ele não quisesse isso, Ele não teria nos dado o quê? O livre-arbítrio. O poder de escolher, quero e não quero. Dói, né? Dói, né? Quando a gente olhar e falar, puxa vida, então eu tenho que mudar tudo aquilo que eu já ouvi. Não é Deus que me pôs em lugar nenhum, né? Dói, não dói? Dói. Mas vocês querem ser felizes? Vocês querem descobrir o potencial para começar a valorizar a imagem de vocês? Depois dos 56. Qual o problema? E outra coisa, aproveitando a dica do Carlinhos, aprenda uma coisa: nunca se olhem pela matéria, se olhem pelo espírito que vocês representam. Bem, boa. Tomou. Porque o espírito de vocês é um espírito jovem. E ele tem muita etapa para percorrer. Se vocês se virem sempre pela matéria que está enrugadinha, cabelo branco, barrigudinho, vocês vão achar que nunca vão sair desse mundo. Vocês não são isso. Isso aqui é uma matéria para vocês aprenderem. Vocês são espíritos jovens. No mundo espiritual vocês têm mais ou menos 17 anos, 18 anos. Vocês estão saindo da puberdade. Olha só. Ah, é mesmo? Não. A coletividade terrestre está mais ou menos assim. Não acha? O Cláudio falou que eu tenho. 17. 17 anos? Depois eu Todo mundo tenho aqui tem 17 Não, anos. não é 12. A parte espiritual de vocês, o espírito que vocês representam, são adolescentes. Por isso que vocês às vezes se rebelam tanto. Fica com raiva, bate, cabeça. Por isso não deixe que sua vida seja o quê? Por isso nunca deixem que a vida de vocês seja inútil. Porque vocês não são inúteis. Vocês são poderosos, vocês são capazes, vocês são vencedores. Pelo contrário, seja útil, projete-se, sonhe, realize. Não dê ouvidos às pessoas negativas. Abraça o positivo. Acredite que tudo é possível. Nunca aceite que sua vida esteja abaixo da média. E muito menos se contente ou aceite que é normal viver sem propósitos e sem vitórias na vida. Se vocês começarem a se agir assim, vocês estão começando a descobrir o caminho da felicidade, da motivação, da perseverança. Isso é um engano. Você está nessa terra para viver de verdade. Os anos que lhe restam podem ser os melhores anos da sua vida. Por quê? Porque isso só depende de vocês. Ô Cláudio, eu posso falar uma coisa? Depende. Eu vou falar coisa séria, estou me preparando em muito tempo para falar. Olha para você ver. As pessoas andam em várias casas espíritas. Até encontrar uma casa que esteja disposta a quebrar os dogmas que te fazem sofrer e te prendem. A maioria vem e se assemelham na EFAL por isso. Essa questão de se libertar, eu sou muito grata à EFAL, porque ela te dá uma assistência do que você precisa fazer. E quando você escolhe o espiritismo para a sua vida, eu particularmente penso que você está assumindo uma responsabilidade maior. Porque você está deixando de ser leigo naquilo que as pessoas te falam e você tem um conhecimento. Então, quando você começa a sofrer mais, seguindo dentro da doutrina espírita, você está assumindo uma responsabilidade maior, porque você já tem um conhecimento. Que é o que você falou outro dia. Tem muitos filhos que buscam as outras casas para resolver o que não resolvem aqui. Porque esquece de tudo isso que está sendo falado aqui dentro. Então, quando você realmente abraça o que está sendo
falado aqui dentro, não é que você vai ser estável o tempo todo. Você não deixa de ter problema. Só que as pessoas não veem isso. Elas continuam com a mesma viseira e reclamando. E não têm a coragem de mudar o que precisa ser mudado. Então elas abrem mão, muitas vezes, de tudo que está fazendo aqui dentro e até mesmo de entrar numa sala de limpeza falando que é médico para trabalhar, sendo que não está disposta a abrir o coração. Não, quando eu falo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa suspeita para falar. Por que eu sou? Porque eu tenho amigos, eu tenho irmão de santos, da minha época de feitura de santo, que de vez em quando me visitam, eu visito eles, vou lá, tomo um passo com o caboclo dele, com o preto velho, com ele, com o Exu dele, entendeu? Se me der vontade, de repente, eu estar andando, me der uma vontade de conversar com Deus e repetir um pouquinho, seja igreja católica, evangélica, ou eu converso com Deus, tá? Se eu não tiver lugar nenhum para conversar com ele, eu sempre na beirada de uma praça e vou conversar com ele. E Deus está em todo lugar. Quando eu falo das pessoas, dos médios da EFOL, porque muitas vezes as pessoas são muito impulsivas, elas não param para raciocinar. Então elas querem muitas vezes, até como aqui muitas vezes joga e procura mostrar que você talvez seja o culpado das suas dores, muitos não querem encarar isso, preferem um lugar para poder ter benefícios mais rápidos e não através de uma mudança.